bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre o plano de atendimento à emergência, um ponto extremamente sério da nossa operação, emergência com produtos perigosos. Aqui na Transjordano a gente não transporta qualquer carga, a gente trabalha com um produto que, se acontecer alguma ocorrência, pode gerar impacto direto na vida de vocês, no meio ambiente e também na empresa. Então não dá para tratar isso como algo comum. Quando a gente olha esse slide, a primeira coisa que precisa ficar clara é: emergência não é o momento de improvisar. Emergência é o momento de seguir procedimento. Por isso que existe o PAI, Plano de Atendimento à Emergência, que são essas diretrizes que vocês estão vendo aqui. Não é teoria, não é coisa para ficar só no papel. Isso aqui é o que vai guiar a ação de vocês quando a pressão bater de verdade. Primeiro ponto, atuação em situação de emergência. Se acontecer um vazamento, um princípio de incêndio ou qualquer situação fora do normal, a primeira atitude não é sair fazendo qualquer coisa. É parar, avaliar o cenário e garantir a própria segurança. Motorista ferido não resolve a ocorrência. Segundo ponto, procedimento padronizado. Cada tipo de situação já tem uma forma correta de agir. Isso evita o erro, evita a decisão por impulso e principalmente evita que a situação piore. Muitas vezes, o que transforma uma ocorrência pequena em algo grave é a ação errada no início. Terceiro, responsabilidade de cada envolvido. Cada um tem seu papel. O motorista não precisa ser herói, ele precisa ser profissional, saber até onde pode ir e quando é hora de acionar apoio. Comunicação rápida com a empresa e com os órgãos certos faz toda a diferença. E aqui entra um ponto importante. Vocês não estão sozinhos. Existe estrutura, existe equipe, existe suporte, mas para isso funcionar, vocês precisam seguir o processo. Agora, olha esses produtos aqui do lado. Inflamável, tóxico, oxidante. Isso não é só etiqueta bonita no tambor. Isso representa risco real. Dependendo da carga, um vazamento pode contaminar solo, causar incêndio ou até colocar vidas em risco. Por isso que o foco é sempre o mesmo: proteção da vida, do meio ambiente e da operação, nessa ordem. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Em situação de emergência, fazer menos, mas fazer certo, vale muito mais do que tentar fazer tudo e errar. Às vezes, o mais correto, pessoal, é isolar a área, sinalizar bem e aguardar apoio. Isso já é uma ação profissional. Então, levem isso com vocês. Conhecimento, calma e procedimento. É isso que diferencia um motorista comum de um motorista preparado. E aqui na Transjordano, a gente quer que todos os motoristas estejam preparados. Porque aqui segurança não é detalhe, é prioridade. Amigos motoristas, agora eu quero trazer isso para a nossa realidade de verdade, para o dia a dia da Transjordano. A gente não está falando aqui de teoria não, a gente está falando do que vocês vivem todos os dias na estrada. Transporte de produtos perigosos com alto potencial de risco. Isso aqui é exatamente o que a gente faz. Raizen, Vibra, enfim, o combustível, produto inflamável. Qualquer erro pequeno pode virar uma situação grande muito rápido. Não é uma carga qualquer. Não é só dirigir do ponto A para o ponto B. É responsabilidade o tempo todo. Quando vocês estão carregados, vocês estão conduzindo um risco controlado. E esse controle depende diretamente da forma que vocês trabalham. Agora pensa comigo, vazamento, incêndio, explosão, isso não é exagero, isso é possibilidade real dentro da nossa operação Transjordano. E aí entra o diferencial. O motorista preparado não é aquele que nunca passa por uma situação, é aquele que, quando acontece, sabe exatamente como agir. Porque impacto não é só no caminhão, é na vida de vocês, na vida de outras pessoas na rodovia, no meio ambiente e no nome da empresa. Uma ocorrência mal conduzida pode parar a rodovia, causar dano ambiental sério e colocar gente em risco. Mas uma ocorrência bem conduzida muitas vezes é controlada ali no início. E é aí que entra esse último ponto, necessidade de preparo para a resposta imediata. Emergência não avisa, não dá tempo de pensar muito. Ou você já sabe o que fazer, ou você vai agir por impulso.
E agir por impulso nesse tipo de carga é o que mais dá problema. Então guarda isso. O preparo de vocês começa antes da viagem, começa no treinamento, na atenção, no cumprimento de procedimento. Porque na hora que acontecer alguma coisa, não é hora de aprender, é hora de executar. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora. No próximo slide, vocês vão ver um simulado de emergência da própria Transjordano, situação real dentro da nossa operação, com um produto que a gente transporta todo dia, mas claro, um simulado. Prestem atenção em como a equipe atua, como a área é isolada, como a comunicação acontece, porque aquilo ali não é só um treinamento, aquilo ali é padrão que a gente espera na prática. Então assistam com atenção, porque isso pode fazer diferença lá na frente numa situação real. Pessoal, depois de ver esse simulado, fica muito mais fácil entender o que é o Pi na prática, não é? Porque o Pi não é só esse material bonito que a gente está vendo aqui no slide. O Pi é exatamente aquilo que vocês acabaram de assistir sendo executado. Quando a gente fala em plano de atendimento emergencial, a gente está falando de organização. Organização para uma situação que normalmente vem com pressão, risco e pouco tempo para agir. E aí entra um ponto importante: ninguém inventa nada na hora. Tudo que foi feito naquele simulado já está previsto dentro do plano de atendimento à emergência, o PAI. Primeiro, ele define como agir. Se teve vazamento, se teve princípio de incêndio, se teve risco de contaminação, já existe um caminho certo a seguir. E isso evita o erro mais comum em emergência: agir por impulso. Segundo, ele define responsabilidade. Quem faz o quê? Até onde o motorista pode ir? Quando ele precisa parar e aguardar o apoio? Porque, de novo, vocês não precisam ser heróis, vocês precisam ser profissionais preparados. E profissional preparado sabe o limite da sua atuação. Terceiro ponto, padronização. Repara no simulado, ninguém ficou perdido. Cada um sabia o que fazer, como isolar, como se posicionar, como comunicar.
Isso não acontece por acaso, isso acontece porque existe um plano. E é isso que o pai garante, que independente de onde aconteça, a resposta seja rápida, segura e organizada. Agora trazendo para a realidade de vocês. Vocês estão rodando com o produto da Raizen, da Vibra, enfim, o combustível. Se acontecer qualquer ocorrência, o primeiro atendimento é de vocês. São vocês que estão ali no momento inicial. E é esse momento inicial é o que define se a situação vai ser controlada ou se vai escalar. Então o pai não é só da empresa, o pai também é de vocês, é ferramenta de trabalho, é o que vai dar segurança para agir certo, mesmo com a pressão. E tem um detalhe que muita gente esquece: conhecer não é decorar, é entender. Entender por que cada ação existe. Porque quando você entende, você consegue aplicar melhor. Então levem isso com vocês. O pai não é papel, é prática, não é teoria, é resposta real. E o que a gente viu no vídeo agora é exatamente o nível de atuação que a Transjordano espera: segurança, organização e responsabilidade. Pessoal, agora a gente entra num dos momentos mais críticos de qualquer ocorrência: avaliar o cenário e fazer o isolamento da área. E eu vou ser bem direto com vocês. O que vocês fazem nos primeiros minutos define o tamanho do problema. Se agir certo, você controla. Se agir errado, você piora. Então vamos passo a passo. Primeiro, manter a calma e garantir a própria segurança. Isso aqui é básico, mas muita gente erra. Na hora da pressão, quer sair resolvendo tudo correndo, mas pensa comigo, se o motorista se machuca, quem vai controlar a situação? Então a prioridade é sempre você estar seguro. Segundo ponto, observar o ambiente. Não sai descendo do caminhão sem entender o que está acontecendo. Tem vazamento? Tem fumaça? Tem risco de explosão? Tem vítima? Cada cenário pede uma ação diferente, conforme o pai. E aqui entra um detalhe importante: nem todo vazamento é visível de cara. Às vezes o cheiro, o vapor ou até o comportamento do ambiente já mostram que tem risco ali. Terceiro, identificar os riscos. Produto inflamável, tóxico, oxidante, isso muda tudo. Vocês estão rodando com combustível de Raizen, Vibra. Isso não é carga leve. Qualquer ignição pode virar algo grande. Então, antes de qualquer ação, você precisa entender o que eu estou carregando. Quarto, sinalizar e impedir a aproximação. Aqui é onde muita ocorrência piora. Curioso chega, outro motorista encosta, alguém passa perto e aí o risco vai aumentando. Então é cone, fita, placa e deixar claro para as pessoas que aqui tem perigo. E não é só sinalizar, é afastar as pessoas mesmo. Não pode ter gente circulando numa área de risco. Quinto ponto, delimitar a área e controlar a circulação. Rodovia é dinâmica, se você não organiza, vira bagunça. E bagunça em ocorrência com produto perigoso é risco alto e até fatal. E por último, mas não menos importante, aguardar apoio especializado. Isso aqui é chave. Vocês não precisam resolver tudo. Vocês precisam fazer o primeiro atendimento correto. Depois disso, entra a equipe treinada, entra o suporte, entra a estrutura ao qual falamos antes. E isso conecta com tudo que a gente já falou hoje. Pai, procedimento, preparo, tudo isso existe exatamente para esse momento. Então guarda essa frase: em emergência, quem faz o básico bem feito já salva a ocorrência. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo. E aqui na Transjordano, o padrão é esse: segurança, controle e responsabilidade com o procedimento desde o primeiro minuto. Pessoal, dando sequência nisso que a gente acabou de falar, agora a gente entra num complemento direto daquilo: comportamento na prática. Aqui não é mais sobre entender o cenário, é sobre como agir e como não agir, depois que você já entendeu o que está acontecendo. Começando pelo que o motorista deve fazer. Primeiro, avaliar o cenário antes de qualquer ação. Isso a gente já falou, então só reforçando: não pula etapa. Avaliou, entendeu? Aí sim você age. Segundo, sinalizar o local e isolar a área. Aqui é execução,
Não é mais pensar, é fazer. Se você não sinaliza bem, o risco sai do seu controle. Outro veículo pode se aproximar, alguém pode entrar na área sem saber, e aí a ocorrência cresce. Então é agir rápido e deixar claro, ali tem perigo. Terceiro, afastar pessoas da zona de risco. Isso aqui na prática exige postura. Às vezes a pessoa não entende o risco, acha que está tudo tranquilo. E aí cabe a você, profissional, transjordano, e se precisar ser firme, porque ali você já está controlando a área. Quarto, comunicar imediatamente à empresa. Esse ponto aqui é o que conecta com você toda a estrutura da Transjordano. A partir do momento que você comunica, você não está mais sozinho na ocorrência. Tem toda uma equipe por trás e vai vir gente para te ajudar. Enquanto mais rápido essa informação chega, mais rápida é a resposta. Quinto, acionar órgãos de emergência se necessário. Não espere a situação escalar. Se você identificou que pode sair do controle da situação, já aciona. É melhor acionar antes do que tarde demais. E por último, aguardar equipe especializada. Aqui entra um ponto de maturidade profissional. Saber a hora de parar e deixar quem tem estrutura assumir. Você já fez o que precisava. Avaliou, sinalizou, isolou, comunicou. Agora é manter o controle e não interferir no trabalho técnico. Agora, pessoal, uma outra coisa. O que o motorista não deve fazer? Primeiro, não entrar em contato com o produto sem os EPIs adequados. Aqui não tem meio termo. Sem EPI, você não encosta. Porque nesse momento, você deixa de ser solução e vira problema. Segundo, não tentar conter vazamento sem preparo. Isso aqui parece simples, mas é onde muita gente erra. Às vezes a pessoa quer ajudar, quer resolver, mas sem conhecimento e equipamento pode piorar a situação. Terceiro, não se aproximar de áreas com fogo ou fumaça. Se tem fogo, tem risco de expansão. Se tem fumaça, tem risco invisível. Então não se expõe, se posicione em segurança. Quarto, não permanecer em área de risco. Fez o que precisava? Se afasta. Ficar próximo não te dá mais controle, só aumenta o perigo. Quinto, não agir por impulso ou improviso. Isso aqui conecta direto com o que a gente já falou antes. Procedimento existe justamente para evitar o erro em momento de pressão. Então não inventa, segue o que foi treinado, enfim. E por último, não permitir aproximação de terceiros, também como já foi dito, porque a partir do momento que você deixa alguém entrar, você perde o controle da área. E aí o risco deixa de ser só seu e vira de várias pessoas de forma totalmente desnecessária. E para fechar esse slide, se antes a gente já falou que o começo da ocorrência define o tamanho do problema, aqui a gente está falando que o comportamento define se você mantém o controle ou perde ele. E é isso que diferencia um motorista comum de um motorista preparado. Na Transjordano, a gente não espera improviso, a gente espera a atitude correta. E para fechar, esse slide aqui é o suporte de vocês na prática, tá? Aqui estão os principais telefones de emergência. Tá aí a Ambipar, telefone da Vibra, bombeiros, defesa civil, polícia e também tem o contato da própria Transjordano. Isso aqui não é só informação, é uma ferramenta. Numa ocorrência, tempo faz diferença. Então ter esses contatos à mão agiliza a resposta e evita que a situação piore. E além disso, vocês têm o QR Code aí. Ali está o PAI completo. Tudo que a gente falou aqui hoje, procedimento, orientação, responsabilidade, está detalhado ali para consulta sempre que precisar. Então usem isso. Não deixem só no slide ou no treinamento. Tirem uma print e usem, conforme surgir uma necessidade. E para encerrar, pessoal, tudo que a gente trouxe hoje não é teoria, é a realidade de vocês na estrada. E no final, o que garante a segurança não é só o caminhão nem o equipamento, é a atitude e o comportamento de cada um de vocês. Conto com vocês para manter esse padrão na prática. Obrigado pela atenção e vamos seguir com segurança. Muito obrigado.